Livro A Experiência da Mesa, capítulo 9, parte 1. Relacionamentos renovados. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Lucas 15, 23, 24. Sentei no chão da sala, a 1,5 metro da televisão, assistindo a nossa versão local do programa, reconhecido como Record Hope. Todas as terças à noite, o popular programa de dança começava com líderes de torcida de escolas da região. Os dançarinos contavam com alunos da escola. Naquela noite, meu colégio estava sob os holofotes. As líderes de torcidas e as moças segurando os pompons, vestidas com um uniforme preto, laranja e branco, marchavam para os seus lugares ao som de um grupo de percussão. Os movimentos eram sincronizados e eu conhecia cada passo, cada pirueta, cada rodopio. Eu sabia o nome de cada menina. Assisti como se estivesse lá. Lágrimas rolavam pelo meu rosto porque eu queria muito estar participando. Eu sabia que os movimentos precisaram ser ajustados porque uma garota estava faltando e essa garota era eu. Meus pais não me deixavam participar dos bailes da escola, por isso não me permitiram fazer a apresentação naquele programa de dança ao vivo. Eles eram sinceros ao restringir minhas atividades e escolhas, mas aos 14 anos não consegui entender plenamente o amor e a proteção que eles estavam estendendo. Nos meses seguintes, tomei algumas decisões sem o conhecimento dos meus pais, porque não achava que aqueles adultos ultrapassados entendiam alguma coisa sobre a juventude da minha geração. Fiz planos secretos de ir a bailes e de fazer outras coisas que meus pais não aprovariam. Lembro-me vividamente da noite em que planejei escapar do quarto e ir com uma turma mais velha, que eu mal conhecia, a uma cidade vizinha passear pela rua principal. Um amigo do meu irmão mais velho e um colega dele estavam passando uns dias em casa, vindos da faculdade, e eles nos levariam naquela noite. Meus amigos já haviam me convidado para fazer esse passeio muitas vezes, mas a maioria sabia que eu não tinha permissão para ir. Então eles iam sem mim. Finalmente, dessa vez, eu iria junto. Tudo estava planejado. Meus amigos e eu combinamos que se a luz do meu quarto estivesse acesa, seria um sinal de que não era seguro eu sair pela janela, porque mamãe e papai ainda estavam acordados. Se a luz estivesse apagada, quando eles passassem de carro, era sinal para esperarem enquanto eu saía pela janela, pois a mamãe e meu pai já estariam dormindo pesado. Na escola, naquele dia, eu estava muito empolgada para finalmente ter aquela experiência. Meus amigos e eu conversamos sobre o assunto, planejando e tecendo estratégias. Eu estava com frio na barriga e um nó na garganta. Frio na barriga de empolgação e nó na garganta de medo e culpa. Havia um conflito em meu coração. Eu sentia vontade de me divertir, mas não queria fazer nada errado. Sabia que não era possível fazer ambos. Mamãe preparou o jantar como de costume naquela noite. Eu não estava com vontade de comer, mas ela insistiu que eu me sentasse à mesa. Fiquei quieta durante o jantar e papai me perguntou se estava tudo bem. Garanti que tudo estava ótimo, só me sentia meio mal. Lembro-me de ficar pensando em como meus pais eram maravilhosos e no quanto eu os amava. Sabia que se eles descobrissem o que eu estava planejando, ficariam magoados. Lá no fundo, eu não queria chateá-los. Não sei qual foi o assunto da nossa conversa à mesa naquela noite. Sei que meu irmão estava no último ano do ensino médio e participava de todos os esportes. Papai era um grande fã de esportes. Por isso, nossos diálogos à mesa costumavam girar em torno dos Jogos de Noel naquele ano letivo. Não era incomum outros jogadores de futebol americano jantarem em nossa casa antes de um jogo. E sempre íamos às partidas, fosse em nossa escola ou na casa do time adversário. Eu era líder de torcida durante os jogos do meu irmão. Sentia grande orgulho de ser irmã dele e não queria desapontá-lo. À mesa, naquela noite, eu me sentia como duas pessoas. A irmãzinha caçula de um rapaz que eu amava e a adolescente de coração selvagem que queria se divertir. Como ser as duas? Eu fugiria pela janela às 11 da noite para voltar às 2 da manhã ou ficaria em casa? Não é de se espantar que meu apetite tinha ido embora. Era muita coisa para uma mocinha decidir. Conforme planejado, meus pais se deitaram no horário de costume e estavam num sono profundo. Fui para o quarto e fingi estar dormindo. Depois de ter certeza de que eles estavam dormindo, levantei, me vesti e dei continuidade ao meu plano. Com as luzes do quarto apagadas, às 22h55, fiquei perto da janela esperando o carro aparecer na estrada ao lado
da cerca branca da nossa casa. Com a bolsa em mãos, estava pronta para a minha primeira noite de diversão na rua. Vi os faróis se aproximando e virando perto da casa. Congelei. Meus pensamentos foram: não posso fazer isso. Minha mãe e meu pai me amam demais. Não posso fazer isso com eles. O que pensarão de mim se eu for pega? Meu coração estava acelerado. O carro lá fora continuava parado, esperando por mim. O plano estava funcionando como exceção de algo inesperado. Eu me lembrei do jantar. O riso em volta da mesa de jantar naquela noite, os olhares amorosos, os planos para o dia seguinte, tudo me veio à mente. Depois de hoje, como serão os jantares para mim? Perguntei a mim mesma. Eu não sabia qual era a resposta, só sabia que não poderia fazer aquilo. Fui até a porta do quarto, em vez de me dirigir à janela já aberta, e acendi a luz. Para meus amigos, isso significava que sair não era seguro para mim, e eles foram embora. Minha vida poderia ter tomado um rumo muito diferente com as consequências daquela noite. E se eu não tivesse me sentado com a família à mesa para jantar? Acender o interruptor foi uma das decisões mais importantes que eu já tomei. Fazer o jantar foi a decisão importante de minha mãe naquela noite. Aquela foi a última tentação do tipo que eu tive durante o ensino médio. Pouco depois, entreguei minha vida a Cristo e comecei a tomar decisões que agradavam a Ele e a meus pais. Meu relacionamento interior foi renovado com a minha família à mesa. Naquela noite, o conflito dentro de mim começou a se resolver. E, a propósito, anos depois, meus pais disseram que se arrependeram de não terem me deixado ir ao programa de televisão com a equipe de líderes de torcida. Eu já os havia perdoado. Um lugar de restauração. Nenhuma experiência de vida substitui o vínculo e a significância criados ao se comer juntos à mesa. Seja jovem, seja velha, quando uma pessoa passa por trauma, tentação ou embaraço, um convite para a mesa leva a se sentir valorizada e seu senso de valor é restaurado. Você já se pegou fazendo algo impensável? Presa numa circunstância inesperada, você contou uma mentira que não planejava ou disse coisas das quais se arrepende? Você reagiu em dissonância com seus valores pessoais e com quem você é de verdade. É extraordinário saber que não importa o que você enfrente durante o dia, uma briga feia com um colega de trabalho, um desentendimento com um cônjuge, uma explosão de impaciência com os filhos, existe graça à mesa quando você se junta à sua família para jantar. Você pode até já ter orado e se arrependido enquanto voltava para casa, mas ao sentar-se à mesa, sabe que o pão da presença restaurará sua vergonha e seu arrependimento feita pela falta de autocontrole, e isso lhe proporciona grande alívio. O amor e a afirmação dos membros da sua família lhe dão coragem para enfrentar o amanhã com dignidade. Deixe-me compartilhar 3 exemplos bíblicos de pessoas cujos relacionamentos foram restaurados ao dividirem uma refeição. Pedro. Na noite em que Jesus foi preso, o apóstolo Pedro fez algo impensável. Quando uma jovem serva apontou para Pedro e disse que ele era um dos homens que andavam com Jesus, o discípulo negou até mesmo conhecer o mestre. Respondeu: "Não sei do que você está falando." Mateus 26, 69 e 70. Isso aconteceu 3 vezes, e cada vez que alguém identificava Pedro como amigo de Jesus, ele discordava com veemência. Quando uma pessoa afirmou: "Certamente você é um deles", o seu modo de falar o denuncia. Pedro ficou tão bravo que a xingou e mentiu agressivamente de novo. No verso 73 e 74. Naquele momento, um galo cantou e Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Saindo dali, chorou amargamente, cheio de vergonha por ter negado o seu Salvador e Senhor. Felizmente, porém, a história não termina assim. João 21 conta que Jesus apareceu a Pedro e restaurou o relacionamento entre ambos durante uma refeição que fizeram juntos. Depois da crucificação de Jesus, Pedro voltou para a Galiléia e estava num barco pescando, quando ele e seus amigos ouviram um homem chamando na praia, perguntando se eles haviam pegado algum peixe. Responderam que passaram a noite pescando, mas as redes estavam vazias. O homem lhes disse para jogar a rede do outro lado do barco, e ela voltaria cheia de peixes. Imediatamente, Pedro e seus amigos reconheceram que o homem na praia era ninguém menos que o seu Senhor, que havia morrido na cruz, fora sepultado e agora estava vivo outra vez.
Quando Pedro reconheceu a voz de Jesus chamando da praia, ficou tão entusiasmado que pulou na água e nadou para a margem enquanto os outros levavam o barco para o estaleiro. O que Jesus estava fazendo na praia enquanto esperava os outros ancorarem o barco? Preparando de jejum peixe e pão. Em seus últimos dias na terra, Jesus deu a Pedro, que devia estar se sentindo assolado pela vergonha, uma oportunidade para conversar enquanto partiam o pão juntos. Depois do café da manhã, Jesus perguntou se Pedro o amava. Ninguém nem imagina como Pedro se sentiu. Ele fizera o impensável e fora pego. Ali estava Pedro, face a face com um amigo amoroso que o procurara e lhe preparara café da manhã, a fim de que estivessem uma conversa muito importante. Jesus escolheu as perguntas certas com muito cuidado, levando Pedro a se abrir. Ele simplesmente perguntou: Pedro, você me ama? O discípulo teve, assim, a oportunidade de dizer o que se passava em seu coração. Que ato de graça Jesus demonstrou ao preparar o jejum e conversar com Pedro. Observe que Jesus não falou do fracasso de Pedro, nem tentou fazer o discípulo se sentir mal pelo que havia feito. Jesus não o interrogou, perguntando por que ele havia mentido. E o importante, Jesus não o lembrou de que estivera certo o tempo inteiro. Afinal, na última ceia, ele havia advertido que Pedro o negaria. E poderia muito bem ter dito: tá vendo? Eu já sabia. Estar juntos, face a face, repartindo uma refeição, pode remover a culpa e a vergonha de termos feito algo de que nos arrependemos profundamente. Jesus estendeu a Pedro um favor que ele não merecia ao lhe preparar o de jejum. Isso sim é que é uma graça maravilhosa. O rei Davi. O rei Davi é outro exemplo bíblico de alguém que foi restaurado à mesa, como vimos no capítulo 6. Davi fala do seu relacionamento com o bom pastor no Salmo 23. Nos 3 primeiros versículos do Salmo, ele recorda o que o bom pastor fez em sua vida e identifica 4 elementos que Deus usa para moldar o seu caráter. Ele me faz, no verso 2, Deus disciplinava Davi. Ele me conduz, no verso 2, Deus era o padrão e o exemplo para Davi seguir. Restaura-me, verso 3, Deus incentivava Davi a sempre lhe dava outra oportunidade. Guia-me, no verso 3. Deus ensinava seus princípios a Davi. Essas interações de disciplina, exemplo, incentivo e instrução prepararam Davi para se tornar um grande líder no reino de Deus. Assim como a vontade do Senhor era restaurar Davi, ele deseja restaurar cada um de nós quando falhamos. Davi diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Uma vez que as ações nesse versículo são separadas por ponto e vírgula, não por ponto final, presumo que o pastor preparou uma mesa para Davi na presença dos seus inimigos e lhe ungiu a cabeça com óleo enquanto ele estava à mesa. Davi foi restaurado da vergonha e do fracasso e incentivado por Deus à mesa. Ali, Deus lhe deu poder para enfrentar os adversários com a sua unção. Ele ganhou nova confiança, foi restaurado, sentiu-se mais forte e mais capaz do que nunca. Além disso, seu cálice transbordou com a segurança e a identidade renovadas. Não segurança em si mesmo e nas próprias habilidades, mas na pessoa que o pastor o estava moldando para ser. Davi conclui: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, no verso 6. Por causa do seu relacionamento com o bom pastor, Davi foi restaurado na presença dos seus inimigos, tornando-se um homem sensível, de caráter forte, paixão profunda e desejo espiritual. Creio que o Salmo 23 é um ótimo guia para pais, líderes em formação e todo aquele que deseja desenvolver o caráter. Ele apresenta as características necessárias para moldar o caráter e cultivar o desejo espiritual daqueles a quem lideramos. Esses princípios geram o potencial para a restauração que pode ocorrer no coração de uma pessoa quando preparamos a mesa para ela.
O coração e a vida voltam a transbordar de alegria e satisfação, recebendo um novo destino. Até o próximo